Bom, agora vamos falar um pouco de Estados Unidos hoje, porque teve esse discurso que o presidente Trump apresentou a sua nova doutrina de segurança nacional e que é uma nova doutrina de política externa. E que Uhum. coisa mais antiga, não, Mônica? Ideia, ele Completamente. voltou à Guerra Fria. Antiga é uma boa definição. Antiga, realmente. O Trump é um sujeito antigo quando se trata de política externa e quando a gente fala de política externa, a gente está falando de comércio também, né? Isso. Então, essa visão de América first, né? América em primeiro lugar e tudo que vem junto com isso, né? Protecionismo, essa postura anticomércio e tal, tudo isso é muito velho, né, Sardenberg? E a Uhum. gente já viu que não funciona muito bem, né? Nunca funcionou muito bem em lugar nenhum. Assim, já não funcionou muito bem aqui, inclusive. Então, É. é uma repetição de erros do passado, sem dúvida alguma. Agora, na Guerra Fria era Estados Unidos e União Soviética. Agora parece que ele quer Estados Unidos e China. O polo antagonista agora é a China, exatamente. Então, aí vem o outro lado dessa moeda, né? Porque como a China é vista por essa administração como a principal responsável pela perda de empregos, pelo encolhimento da indústria tradicional e todas essas outras coisas que estão na lista aí de acusações da administração Trump contra a China, a China vira assim o, 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 o inimigo estratégico, digamos assim, né? Porque para você poder ter essa postura de América em primeiro lugar, você precisa ter, para espelhar isso, você precisa ter um antagonista, né? Então, o Isso. antagonista é a China. E, naturalmente, acaba sendo, porque nessa cruzada do Trump contra os déficits comerciais, o déficit externo que os Estados Unidos têm com a China é o maior de todos, né? São Uhum. 300 e tantos bilhões de dólares de déficit comercial com a China. Então, dado que essa administração está nessa cruzada anti-déficit, que é uma forma muito tosca de olhar para o problema, mas é assim que está sendo aqui, a China vira o inimigo estratégico e inimigo econômico número um. Ele até colocou a coisa mais ou menos nesses termos, né, quando ele É. falou no outro dia. Agora, a imagem dos Estados Unidos no mundo, que os Estados Unidos sendo respeitados ou não e tal, mudou claramente em relação ao governo Obama, né? Mudou muito, né? Porque, assim, todas essas... Primeiro que falta, e claramente falta, e o mundo percebe isso com muita clareza, falta uma estratégia realmente para vir junto com esses motes aí, com esses slogans, né? Tipo America First, eu não sei Uhum. mais o quê. Falta substância nessa estratégia. Então, a sensação que dá, né, quando você olha para essas iniciativas todas e a retórica do Trump, os tweets e tudo mais, é que não existe estratégia nenhuma, né? As coisas vão sendo feitas meio aos trancos e barrancos. Pega, por exemplo, a história de Jerusalém, sem entrar no mérito se deve ou não ser a capital de Israel, que eu sei que esse é um assunto extremamente complexo, Uhum. mas a decisão de fazer o anúncio a respeito de Jerusalém foi uma decisão que parece ter sido tomada assim, num ímpeto de momento, entendeu? Uhum. Não uma decisão necessariamente considerada, assim, avalizada por prós e contras e tal. Então, como isso, outras decisões estão sendo tomadas por essa administração, inclusive essa decisão de antagonizar a China, que, assim, no momento em que você tem ali, né, a Coreia do Norte, toda a instabilidade que está ocorrendo ali na Península Coreana e tudo mais, parece ser uma estratégia coerente se você pretende, de alguma forma, manter algum tipo de estabilidade, né? Tanto nas relações geopolíticas quanto nas relações econômicas. É. Você precisa da China para garantir aquela estabilidade ali. Então, antagonizar a China não faz muito sentido. Então, são essas peças assim desse quebra-cabeça de política externa americana que não se encaixam. Portanto, a imagem dos Estados Unidos junto aos países aliados e junto ao resto do mundo fica, sem dúvida alguma, arranhada.
Para completar tudo isso, né, Sardenberg, tem a história toda do NAFTA, da renegociação do acordo da América do Norte com o Canadá e o México, que está andando muito mal, está indo para um lado de confronto, né, entre os três países, que não vai ser nada bom para nenhum dos três, não vai ser bom para os Estados Unidos, não vai ser bom para o México, não vai ser bom para o Canadá, mas que revela como que os Estados Unidos hoje são um parceiro comercial pouco confiável. Então, quando você olha à volta, né, no início, logo da administração Trump, ele fez aquela onda toda de dizer que os Estados Unidos vão negociar, depois que ele saiu do acordo transpacífico, né, com a Ásia e com os outros países, nós agora vamos fazer acordos bilaterais, e aí teve aqui o Shinzo Abe do Japão, primeiro-ministro, logo no início do governo dele, ficou aquela história de que não, nós vamos negociar com o Japão, nós vamos negociar com o Reino Unido, nós vamos negociar separadamente com a União Europeia e tal. Só que a grande verdade é a seguinte: todos estão olhando para esse desastre que está sendo a negociação do NAFTA como uma sinalização do que poderia vir a acontecer se qualquer um desses países, Japão, Reino Unido, ou mesmo o conjunto todo da Europa, né, a região da Europa, resolvessem entrar em acordos comerciais com os Estados Unidos, e estão vendo que não é uma boa ideia, né, porque a chance de ter um processo muito turbulento e muito atrapalhado e muito cheio de embates e confrontos é enorme. Ninguém quer isso, né? Exatamente. E como você falou, né? Por exemplo, a decisão de considerar Jerusalém a capital de Israel, a decisão foi tomada e sem preparação da sequência, né? Porque aquilo, obviamente, ia gerar um monte de reações e tal, e o governo americano ficou mudo, né? Ficou inteiramente mudo, quer dizer, tomou a decisão e aí parou, não respondeu. Né? Tomou a decisão e é como se, pronto, está tomada a decisão, agora vamos virar a página, vamos passar para outro assunto. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Ainda mais numa região tão conturbada quanto é o Oriente Médio. Haja vista as consequências, quer dizer, o vice-presidente, o Mike Pence, tem uma visita que estava já agendada para o Oriente Médio agora, nesses próximos dias, antes do Ano Novo, pegando o Natal e tal, e os líderes palestinos já disseram que não vão se reunir com ele, que os Estados Unidos já não são mais um ator confiável na história da negociação do acordo de paz. É verdade que a negociação do acordo de paz está parada há muito tempo e tal, e enfim, de novo, esses temas todos aí, Israel-Palestina, são extremamente complexos para a gente fazer qualquer tipo de análise, assim, de 5 minutos, não dá. Mas a decisão em si, a forma como foi tomada e os passos subsequentes inexistentes mostram realmente que estratégia não existe, né? Existe só uma vontade de mostrar para uma base muito específica do eleitorado trumpista de que ele está, entre aspas, cumprindo o que ele prometeu, né? É só isso. Que é um negócio também, chegou a dar também da retórica e da política sem consequência, é o caso da China, né? Porque ele coloca como inimigo principal, mas todas as empresas americanas importantes têm negócio com a China, produzem na China. Exatamente. Então E outra coisa, o outro lado da moeda do déficit comercial, então assim, de um lado sim, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China, o que significa que a China vende mais para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem para a China. Mas o outro lado dessa moeda é que a China acaba investindo muito mais nos Estados Unidos do que vice-versa. Então tem muito investimento chinês que entra nos Estados Unidos, e esse investimento chinês vai para empresas, vai para a criação de empregos nos Estados Unidos, vai para uma porção de outras áreas. Né? Então, o déficit externo é só um lado da moeda. O outro é o lado do investimento, que é absolutamente ignorado nessa retórica de que a China é o nosso inimigo econômico e estratégico, entendeu? O que, de novo, mostra uma visão muito torpe assim, da realidade. Ok. Mônica, obrigado, Mônica.